Olá, pessoal. Aqui sou eu, João Batista, novamente, pelo canal Ecos da Fé. Mais uma vez, dando continuidade à lição de número 5. Na verdade, a gente vai dar continuidade à lição da Escola Sabatina, que o tema desse trimestre é a verdade presente Deuteronômio, ok? Então, essa é a lição que a gente vem estudando, e é a lição 5 que a gente vai estudar essa semana. Na verdade, eu vou passar minhas impressões, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que eu gostei. E realmente, pessoal, vocês veem que no canal, né, muitos quase o principal tema que eu sempre trago aqui é sobre o amor de Deus e como ele nos ensina a amar. E o que me impressiona, que não deveria me impressionar tanto, né? Afinal, está na Bíblia e é da Bíblia que a gente retira esse amor de Deus, é que o autor da lição, a todo momento, está falando do amor, desde a primeira lição, e a gente já está na quinta. E fica claro a questão do amor nesses discursos de Moisés também, né? E o tema dessa semana é esse: os estrangeiros no meio de vocês. E olha o verso para memorizar. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Isso está em Deuteronômio 10, verso 19. Olha, amem os estrangeiros, né? Uma das coisas que logo na lição de sábado a lição vem falando para a gente é que Jesus, né, vinculou os mandamentos do amor a Deus e ao amor ao próximo como sendo o maior de todos os mandamentos. Ou seja, essa é uma realidade das coisas que Deus deu para nós obedecermos, do caminho que ele trilhou para que nós andássemos. O principal é o amor. Na verdade, o caminho é o amor. Né? Todos os mandamentos, todas as questões de obediência que Deus pediu para cada um de nós, tudo permeia o amor e tem a ver com o amor que Deus quer que nós praticamos. Não simplesmente o amor romântico, o amor de se sentir bem pela pessoa, mas de agir bem para as pessoas, de fazer o melhor para elas, de se importar com elas. Este amor é o que a gente vê Deus demonstrando na Bíblia. E interessante, um verso que a gente tem, eu vou pegar aqui na minha Bíblia, de Deuteronômio, no capítulo 10, né, que é onde a gente retira, né, esse verso áureo dessa semana, no capítulo 10 de Deuteronômio, dando continuidade ao que a gente já tinha aprendido semana passada. A gente foi do discurso de Moisés, capítulo 6, chegou até o 9, lembra? Então hoje a gente dá continuidade indo para o 10. Lá no capítulo 10 de Deuteronômio, no verso 16, vem falando assim, ó: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Semana passada, eu não lembro se eu falei aqui no canal, mas quando eu estava na escola sabatina, a gente comentou bastante entre nós alunos, né, conversamos bastante sobre isso, que como o amor, o temor e também a obediência estão extremamente interligadas, né? Afinal, obedecer a Deus demonstra amor por ele, e a obediência que ele pede já demonstra amor tanto a ele quanto ao próximo, né? E nós obedecemos porque ele já fez muito por nós, como uma declaração, uma demonstração que ele é o nosso Senhor, de que ele é o nosso Deus, né? É pela obediência que a gente declara isso, não só para Deus, mas para o universo inteiro. Então, obedecer seus mandamentos mostra de quem nós somos, ok? Espero que isso fique bem claro. E o verso 16 vem falando quando, por mais que Deus tenha feito tanto para nós, nós não queremos obedecê-lo. Olha o que vem falando. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz, né? Eu quero falar um pouquinho primeiro sobre a questão de circuncidar, né? O que é circuncidar? A glande, né, do pênis,
ela tem uma cobertura, uma pele que cobre ela para protegê-la, né? Mas dependendo de como tiver essa grande, se não for bem trabalhado, lembra, as criancinhas sempre tem que ensiná-las a fazer o movimento para retrair o prepúcio, né, que é aquela pelinha que fica sobre a glande do pênis, né? Se não forem retraídos, ele não retrai, ele não consegue tirar. E isso impede que a criança faça xixi direito, impede, quando ela estiver na fase adulta, inclusive como adulto, do sêmen sair corretamente, dando problemas de fecundidade, né, para o casal. Então, ela traz complicações, né? Mas realmente, se você trabalha bem, se ela é retirada corretamente, aí dá para higienizar o lugar, dá para fazer tudo aquilo, se for trabalhado. Se não for, aquilo pode ser até dar acúmulo de bactérias e tudo mais. Né? A glande tem sua importância, mas muitas vezes essa pele que cobre a glande do pênis, ela atrapalha o desenvolvimento. Ela é uma proteção, mas uma proteção que pode, em vez de proteção, ser um obstáculo, que é no caso do xixi sair e do sêmen também sair para poder fecundar a esposa. Então, quando ele fala coração incircunciso, é como se tivesse uma camada que impedisse das palavras de Deus, das ordens de Deus e dos caminhos de Deus, o sentimento de Deus penetrarem em nosso coração. Tem essa proteção e que impede que haja um verdadeiro relacionamento para com Deus. Ok? Então, isso que ele está falando, nossa, os corações não se movem, eles são insensíveis para o que eu falo, tá? E a gente vai entender melhor na continuação dessa história, porque ao continuar, ele mostra o porquê nós somos incircuncisos. A outra palavra é endurecer a cerviz, ou cerviz dura, né? A cerviz é a parte do pescoço, né? E principalmente a parte do pescoço dos animais, como o boi, o cavalo, o burro, o jumento, que eram bem comuns naquela época, né? É que é nela que o animal ele mostra sua obediência ao dono. Por quê? Se você colocar uma canga, né, que é o jugo, né, são sinônimos, canga ou jugo, aqui no boi, de acordo vocês, para aceitar a guia, ele tem que amolecer a cabeça e aonde o, o seu dono, né, aquele que estiver guiando ele, estiver orientando. Mesma coisa o cavalo, né? Ele puxa assim, se ele endurecer e tudo mais, ele não vai para o lado que o dono está orientando. Então, dura serviço é isso, se endurecer, você flexionar aqui e não obedecer os ensinamentos divinos. Você não aceita os caminhos, você não vai para o caminho que o mestre, né, o nosso próprio Deus, o nosso Jesus, ele está encaminhando, está ensinando a gente. Então, isso que é endurecer a cerviz, é ser teimoso, não aceitar, né, cruzar os braços e não fazer mesmo o que Deus está nos mandando. Então, se refere ao nosso coração, né, não se amoldar, né, ao sentimento correto para com o outro ou para com o próprio Deus, ou então simplesmente nós teimarmos em não obedecer a Deus, em não seguir suas orientações como se elas fossem ruins, como se elas fossem péssimas, ou simplesmente porque dão trabalho, são cansativas e eu não quero fazer, né? Por diversos motivos a gente não aceitar. Então, isso mostra mais uma vez o que? A questão da obediência. E logo em seguida, né, ele vem falando da questão das justiças sociais. Olha o que vem do verso 17 em diante. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro. Olha que interessante. O que Deus faz? Ele ama o estrangeiro, né?
dando-lhe pão e vestes. Ou seja, ele ainda mostra como que é esse amor, é se preocupando com ele, é cuidando dele, dando alimento, dando vestes para ele não passar frio. E a gente vê que Deus ele sempre se preocupa socialmente com as necessidades de cada um. Ele não ignora as necessidades de um pardalzinho. Ele não vai ignorar nossas necessidades. Nunca vai ignorar nossas necessidades. Ele quer suprir cada uma delas. Não tenha dúvida disso. Por mais que você tenha passado um ou outro momento de fome, ore a Deus, confia a Ele, que Ele sim fará um milagre na tua e na minha vida, ok? E aí, ele depois que fala, né, como amar o estrangeiro, olha o que ele fala para o povo. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ele fala assim, ó, eu amo estrangeiro. Ele não dá os motivos que ele ama estrangeiro. E isso que é impressionante em Deus. Afinal, o que a gente pode fazer para se identificar com Deus ou que ele se identifique com nós de alguma forma? Não, ele não se identifica, ele simplesmente ama a cada um de nós. É como se fosse um pai, né, olhando para os filhos que tanto dão trabalho, não param o dia inteiro, e ao olhar eles na cama, tranquilo e tudo mais, tem aquela satisfação, aquela alegria por aqueles filhos, né? Não que eles deem qualquer tipo de retorno, mas o coração do pai é cheio de alegria e de amor para com ele. É assim que Deus olha para cada um de nós. Mas quando ele olha para nós, o que ele fala? Ame o estrangeiro e dá o motivo, qual que é? Vocês foram estrangeiros. Olhem para o outro, assim como Jesus falou, como você gostaria que o outro te olhasse. Faz para o outro o que você gostaria que o outro te fizesse. É assim que Deus ensina. Então, olha, lembra quando você foi estrangeiro? Maltrataram vocês. Não façam o mesmo. Não façam o mesmo. Cortem o ciclo. Cortem o ciclo. Ajam como vocês gostariam de agir. Ajam com amor. Cuide deles. Às vezes, no momento, você pode ter alguma angústia, alguma raiva referente a alguém. Mas mesmo assim, ofereça alimento. Cuide e limpa. Isso que é amar os inimigos. Percebeu? Não é impossível, não é assim, eu tenho sentimentos ótimos para com o meu inimigo. Às vezes não dá, porque ele fez atrocidades com você. Mas você pode dar um copo d'água, mesmo ele sendo seu inimigo, e não envenenado, ok? Então, isso é o que Deus nos ensina. É assim que ele quer que cada um de nós agimos. E é difícil sim. Inclusive, ele não fala assim, você tem que sentir. Não, não é por aí. Haja bem para com cada um deles, vá para o caminho do que é correto. Ele também passa por sofrimentos, ele também passa por angústias. Eu sei que você pode estar bravo, odiando e tudo mais, mas haja bem. Haja bem. É isso que Deus vai nos orientando. Afinal, tudo que vocês muitas vezes fizeram contra mim nem tinham noção. Pensou se eu agisse mal para com vocês. E aqui, durante esses versos também, a gente vai vendo a questão do amor ao estrangeiro, né? Que Deus ele dá o exemplo de amor e depois quer que a gente siga esse exemplo. E para aprender sobre amor, é só com Deus mesmo. O amor que Deus se refere, aquele ágape, né? Que Deus se refere lá no Novo Testamento, é só Deus que pode nos ensinar a amar. E aqui já vai alguma dica de olhar para o outro, de fazer o melhor para o outro, independente de se você achar que ele merece ou não, ok? Outra coisa que também foi muito trabalhado, né, foi a questão de eles já terem sido estrangeiros no Egito, então a gente ser empático com eles. Isso daí é o que a gente acabou de falar, né? E é interessante também como que o conceito de igualdade na Bíblia, ele é diferente, inclusive, da igualdade que nós pensamos até hoje, viu? Não é só comparado aos povos daquela época, não. Afinal, o próprio Deus, ele se declara, pelo que eu vejo, o quê? Que todo ser humano é igual perante ele. Todo.
sem diferença. Criança, pobre, viúva, negro, a LGBTIQI+, entendeu? Então, pode ser qualquer, né, ser humano, ele pode ser de qualquer etnia, de qualquer gênero, de qualquer coisa. Para ele, é igual. Ele olha como o mesmo ser. Ele olha com o mesmo amor e com a mesma necessidade. E ele não negaria um copo d'água, ele não negaria a cura, ok? Então ele faz o bem para todos, mesmo eles sem merecerem. Ele dá o sol, a chuva, o alimento, mesmo sem merecermos, ok? Então ele fala o quê? Todos somos iguais. E essa igualdade nunca foi assim. Ah, mas desde Atenas se fala de igualdade e tudo mais. Sim, Atenas ela falava de uma igualdade incrível entre cidadãos. E não era qualquer um que podia ser cidadão. Você pode ver que Paulo teve que comprar sua cidadania romana. Por quê? Porque não eram muitos que poderiam ser cidadãos. Tinham escravos, né? Tinham servos e tinha alguns que eram chamados de clientes, né? Que eram algumas pessoas que tinham um favor especial dos cidadãos, né? Que eram cheios da grana, né? Que poderiam se considerar cidadãos e os cidadãos entre eles eram iguais. E olha que nem as mulheres eram consideradas cidadãs. Tá bom? Elas não tinham direito a voto, não eram iguais, não faziam as mesmas coisas. Tinham seu valor, mas aquém desses outros, entendeu? Então, falar de igualdade na esfera humana, em ideais, alguns são até bonitos, mas na prática eles fogem muito da prática. E os exemplos que Deus dá, inclusive práticos, para deixar a coisa como igual, entendeu? Ou diminuir a angústia, diminuir o sofrimento social que há no mundo, é muito claro, né? A gente vê toda a preocupação com os mais marginalizados. E isso o autor da lição também reconhece. Ó, na lição de terça ele vem falando assim, ó, essa advertência a Israel, como deveriam tratar os marginalizados, não era a norma do mundo antigo, como eu estou explicando para vocês, inclusive dando um dos exemplos que era considerado uma das melhores cidadanias, que é de Atenas, né? E em que muitos eram tratados, em alguns casos, de maneira terrível, né? Como era o caso principalmente de escravos, né? Então, pessoal, Israel ele deveria ser luz para as nações. E mesmo olhando até hoje, o que Deus está pedindo ali é algo que nós necessitamos a cada instante. E é algo que eu preciso aplicar cada vez mais na minha vida. Eu tenho certeza que nós podemos melhorar, por mais que você até aplique mais que eu, mas tem como melhorar, né? A gente ora para que, se for a vontade de Deus, a gente vá crescendo nesses aspectos cada vez mais. A lição também vem falando a questão da justiça, né? Não julgar com parcialidade. E aqui entra aquela questão realmente de Jesus, não de Jesus, mas do juiz, do justo juiz, a visão do justo juiz. Deus é o justo juiz. Então, quando ele vai julgar um caso, ele não vai olhar para os seus pertences, para a sua riqueza. Ele vai olhar para cada detalhe da sua história, o que foi dado para você, o que foi retirado de você, e vai dar a sentença correta. Mesmo que você tenha muitos bens hoje, isso não vai afetar seu julgamento. Mesmo que você não tenha nenhum bem, nenhuma dificuldade e nada que poderia ter do interesse do juiz, ele vai julgar com justiça. Então, Deus é o justo juiz. E ele, mais uma vez dando exemplo, quer que nós façamos justiça, independente de quem. Só que aí a gente vai para a religião e vê que a religião em si falhou nisso. Né? A gente vai para o livro de Amós, a gente vai para Tiago e tudo mais, a gente percebe que tanto a questão de pobre e rico, né, que sempre fez diferença e hoje ainda faz, né, mas não deveria fazer
Diferença no ambiente religioso. Não deveria fazer nenhuma, mas faz. Porque dinheiro é poder. Inclusive poder para colocar bancos novos na igreja, deixar uma igreja mais confortável, mais bonita, mais agradável de se viver, e agradável para todos. Para mim é agradável estar numa igreja bonita. Não é algo ruim, e não é algo errado também. Mas o tratamento que se dá para uns, porque beneficiaram mais a obra, do que para outros que nem têm condição de beneficiar a obra, isso já não é correto. Ok? E aí, a gente percebe que o mandamento, né, o resumo dos mandamentos é o amor, lembra? E Tiago, ele vai deixando bem claro isso. Porque ele acaba linkando o quê? A questão de você valorizar mais o rico e tirar mais do pobre, ele coloca como se fosse uma das quebras dos mandamentos. Aí você para e pensa assim, qual deles? Qual deles? O primeiro, o segundo, o terceiro? Qual que não fala para discriminar pessoas? Nossa, é difícil achar qual que é, né? Mas lembra que o próprio Deus se declara o quê? Alguém que julga com imparcialidade. E pede para que nós julguemos com imparcialidade. Isso não está nos 10 mandamentos, mas Deus falou com a própria boca dele para a gente fazer isso. Ah, mas não está nos 10. Deus vai te cobrar. E faltando esse, você fala, eu guardei os 10 mandamentos. Não importa. Esse faltou. E eu vou te cobrar. Quebrando um dos mandamentos, vai embora toda a lei. Perceberam que gravidade? Principalmente você que é apegado à letra da lei e fala assim, não, os 10 mandamentos eu guardo. Guarda mesmo, porque o resumo deles é o amor. Se você falta em amor, não existem os mandamentos para você. Então, eu estou falando assim, pessoal, mas eu sei que eu também falho muito. Falta muito para mim, tem muito que eu preciso ser transformado, muito mesmo. Não é para fazer bonito, é para falar, pagar de humilde, né? Que eu digo isso, mas com temor, né? Com olhando para o meu Deus e pedindo, implorando para ser melhor, porque eu sei que se eu for melhor nisso, eu vou ser melhor para minha família, para minha sociedade, para os meus alunos, para os meus irmãos de igreja, né? E em qualquer lugar que eu for. Espero ter contribuído com vocês, né? Infelizmente, não só nas religiões, mas em toda a sociedade, a gente vê muito essas falhas sociais e que acabam fazendo com que muitos desanimem tanto de procurar a Deus quanto de viverem essa vida. Que a gente possa estar orando cada vez mais para ajudar todos aqueles que for possível para nós, principalmente apresentando esse Deus que é incrível e sem igual em amor. Deixe seu like aí se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não fez, e também peçam para outros conhecidos se inscreverem no canal, para que a gente possa crescer esse canal. E não esqueça de deixar seu comentário, eu também quero aprender com você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.